A graça e a paz, igreja, amém? Ah, irmãos, que culto maravilhoso, hein? Momento muito especial no louvor aqui, onde a gente pôde estar adorando a Deus. Deus se fez presente no nosso meio, irmãos. Nos visitou com a sua graça. Eu fui renovado, fui tocado pelo Senhor e creio que você também. Amém? Eu agradeço ao pastor pela oportunidade de poder estar mais uma vez ministrando a palavra do Senhor aqui. É um privilégio e eu sou muito grato que, se o Senhor continuar me usando, que Ele me use até eu não tiver mais forças, porque o que eu amo fazer é pregar o Evangelho, é compartilhar o que Jesus tem falado comigo, o que Ele tem feito na minha vida. Isso aí é um privilégio sem igual, irmãos. Amém? Queridos, o texto que o Senhor colocou no meu coração está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 ao 16. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, do 13 ao 16. O título que o Senhor ministrou no meu coração é O Caminho para o Avivamento. Eu creio, irmãos, no avivamento, sabe? Eu creio que o Senhor tem ainda mais um avivamento. Não acabou o ciclo dos grandes avivamentos. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que Deus visitou o seu povo muitas vezes. Deus visitou o seu povo nos Países de Gales. O Senhor visitou o seu povo lá na Rua Azusa, em Los Angeles. O Senhor fez grandes feitos no meio do seu povo. E eu creio que não é o fim desses grandes acontecimentos, porque é promessa bíblica, conforme nós vamos ver hoje. Eu creio no avivamento e eu oro por um avivamento. Eu creio que você também ora. E se nós oramos, se nós estamos buscando, então pode ser que Deus comece um avivamento hoje, comece aqui, irmãos. Porque esses são os requisitos que o Senhor pede da sua igreja. Amém? O texto é 2 Crônicas 7, do 13 ao 16. Está sendo projetado. E vou ler para os irmãos. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus ouvidos estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia, irmãos, palavra do Senhor. Queridos, o avivamento é uma realidade. E é o que esse texto nos diz aqui hoje. Quando nós vemos esses versículos, a gente tem que entender que o Senhor aqui, Ele está respondendo uma oração que Salomão havia feito na inauguração do templo. Essa oração está registrada no capítulo anterior. Nessa oração, Salomão ele pede que o Senhor consagrasse aquele grande templo que ele havia acabado de construir como um centro de comunhão da nação com Deus, do povo com Deus. De modo que, se aquele povo viesse a errar, viesse a pecar, e Salomão sabia que isso iria acontecer. Então ele já está se antecipando e está orando. Senhor, se por acaso esse povo vir a errar, e vir a falhar, e o Senhor enviar o juízo contra o seu povo, mas se esse povo se arrepender, se esse povo se virar em direção a esse templo, ou se eles vierem aqui buscando, Senhor, responde o teu povo. Senhor, renova a tua nação. Senhor, transforma o teu povo. Não nos abandone na nossa miséria. Essa foi a oração de Salomão. Ela está registrada no capítulo 6. E então, durante a noite, o Senhor visita Salomão e responde ele aqui no capítulo 7. O Senhor responde Salomão dizendo que, mediante alguns requisitos prévios, ele sempre iria renovar sua nação. Se eles se arrependessem, se eles se humilhassem, se eles buscassem o Senhor sempre iria renovar aquela nação. O Senhor nunca abandonaria aquela nação no juízo, na lama, não. Não era a lama, o fim do poço não era o fim. Porque o Senhor prometeu, não, eu vou renová-los. Se vocês errarem, se vocês me abandonarem, será ruim para vocês. Mas ainda assim não é o fim, porque se vocês se arrependerem, eu não vou desistir de vocês. Eu vou renová-los. Eu vou visitá-los. A minha mão sempre estará estendida para os salvar. Irmãos, quando nós olhamos para
a nação de Israel, nós vimos que ela está inserida em um grande ciclo. Um ciclo que envolve afastamento, juízo, clamor e restauração. Se você ler o livro das Crônicas, você vai ver que é isso que acontece. A nação se afasta do Senhor. Vem então um juízo sobre esta nação. Essa nação sofre e ela clama a Deus. O Senhor então responde o seu povo e traz um grande avivamento, traz uma renovação para o seu povo. A maioria dos teólogos, irmãos, eles acreditam que quem escreveu o livro das Crônicas é o sacerdote Esdras. E para mim, eu vejo que isso faz muito sentido, porque olha só, quando a gente vai entender, vai estudar o contexto no qual está inserido o sacerdote Esdras, vai ver que é exatamente nesse contexto que eu acabei de falar. Esdras está inserido em um contexto de fim de juízo e restauração. Se você ler ali o livro das Crônicas, o livro dos Reis, você vai entender qual que é o contexto. O reino do sul havia pecado, Judá havia pecado, havia abandonado o Senhor. Então o Senhor já estava os advertindo, olha, Judá, olha só, se vocês continuarem pecando, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o reino do norte, eu farei com vocês. O reino do norte, irmãos, já tinha abandonado o Senhor, e eles já tinham sido destruídos pelos assírios. No ano 722 a.C., o exército assírio invade o reino do norte e os destrói, e os leva para o exílio. E o Senhor agora estava advertindo o reino do sul, Judá, acerca da mesma coisa. Ora, se vocês me abandonarem, isso vai acontecer com vocês. Mas a nação não quis saber do Senhor, irmãos. A nação não ouviu a advertência do Senhor, e então essa nação foi levada para o exílio babilônico. Eles foram levados para uma outra nação. E eles passaram 70 anos longe da sua terra. Eles passaram 70 anos sofrendo o amargo gosto do pecado, que traz consequências terríveis. Se passa então 70 anos e eles ganham o direito de voltar para a terra prometida. E dentre essa grande expedição que está voltando para a terra prometida, está lá Esdras. Está lá o sacerdote Esdras. E o sacerdote, ele sabia, irmãos, que o juízo só acabaria se o povo se humilhasse, se o povo clamasse por um avivamento. Ele então compila o livro das crônicas, ele então escreve as crônicas dos reis para que o povo tivesse acesso a esse material aqui. Para que eles lessem o que o Senhor falou com Salomão, a promessa. Esdras queria que o povo tivesse a promessa em suas mãos, o pergaminho ali, onde constava a promessa de Deus. Não, eu os ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Então, eu creio sim que foi Esdras que escreveu o livro das crônicas, porque ele está inserido nesse contexto, porque ele queria que o povo clamasse a Deus. Mas agora, irmãos, deixa eu trazer para os nossos dias. A gente está lá há muito tempo atrás. Irmãos, hoje, veja, nós estamos no mesmo contexto que Esdras. Nós também temos vivido, irmãos, um tempo de sequidão espiritual na nação. Nós também temos, a nossa terra também está sendo atacada por gafanhotos, por pestes. Irmãos, nós também estamos vivendo as terríveis consequências que o pecado gera no mundo, irmãos. Olhe ao nosso redor. Olhe para a igreja do século 21, irmãos. Olhe quantos cristãos são apáticos. Olha a presença nos cultos. Olha a devoção a Deus. Veja por quantas horas que um crente médio ora por dia. Olha o conhecimento bíblico da média dos cristãos. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de sequidão espiritual. Nós estamos amargando o gosto do pecado. Irmãos, o pecado tem se proliferado dentro das igrejas de um modo gigantesco. Existem aí igrejas que já toleram práticas que outrora as igrejas nunca, jamais pensariam em permitir. Adultério, mentiras, fornicação, tudo isso é visto com vista grossas, tudo isso hoje é permitido. Agora olhe para a nossa nação, irmãos. Olhe agora para a terra que nós estamos inseridos, olhe para o Brasil. Olha o caos que vivemos na saúde. Olha o caos que vivemos na economia, o caos que vivemos na moral.
Eu te desafio a entrar no seu Spotify, a entrar aí no YouTube Music e ver quais são as músicas mais ouvidas dessa época. É só músicas imorais, é só músicas que falam de baixaria, irmãos. Se você acessar o TikTok e ver quais são os TikTokers ali que têm maiores seguidores, são só pessoas que falam de imoralidade, são só pessoas que expõem o seu corpo ao absurdo para ganhar likes, irmãos. Nós vivemos um tempo de sequidão espiritual, nós estamos vivendo o gosto terrível do pecado. Mas veja, irmãos, o que eu quero compartilhar com a igreja hoje é que esse não é o fim. É que da mesma forma que o Senhor poderia visitar Israel e transformar aquela nação, o Senhor pode transformar a nossa nação. O Senhor pode transformar o Brasil. A gente olha para o futuro e vê as coisas com maus olhos. Parece que essa eleição não vai dar em nada. Parece que as coisas só vão piorar. Mas, irmãos, se nós nos humilharmos, se nós buscarmos a Deus, nós podemos transformar essa nação. É promessa bíblica, eu sararei a sua terra. Oh, irmãos, o Senhor, Ele quer sarar o Brasil. O Senhor quer abençoar o Brasil, mas cabe a nós, irmãos. E é isso que o Senhor quer falar conosco hoje. O Senhor quer nos mostrar, irmãos, que não é o fim, que há esperança. E que se a gente meditar no que essa mensagem, no que essa passagem fala com a igreja hoje, nós podemos sair daqui diferentes, nós podemos transformar o contexto que estamos vivendo. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, a primeira coisa que o Senhor ministrou no meu coração acerca dessa passagem está no versículo 13. É que o juízo é real. O que o Senhor tocou no meu coração é que o juízo é sim real, é uma advertência de Deus à sua igreja, é uma advertência de Deus a todo o povo, toda a nação. O verso 13 deixa bem claro, ele diz: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Irmãos, aqui o Senhor, Ele diz a Salomão que poderia haver o caso dele ter que enviar a peste, ter que enviar o juízo ao seu próprio povo. E aqui a peste é descrita como cerrar os céus, enviar gafanhotos, cessar as chuvas. Para entender isso, a gente precisa entender que a dispensação que eles estão incluía o relacionamento do povo para com Deus se dava por intermédio da nação de Israel. Então, as consequências do pecado, o juízo, era contra a nação de Israel, que era o intermediário entre o Deus e o povo. Então, por isso que o juízo aqui é descrito como catástrofes naturais. Mas veja, o juízo não significa só catástrofes naturais. O juízo é a resposta de Deus ao nosso pecado. Ao pecado das pessoas. O Senhor responde ao pecado enviando um juízo, enviando condenação, enviando disciplina. Algumas pessoas, irmãos, têm muita dificuldade em conciliar o Deus de amor que nós vemos em Jesus com outras manifestações de juízo que nós vemos na Bíblia. Sabe, quando a gente olha para a Bíblia, parece que existe uma certa tensão entre a ira e o amor, entre o juízo e a graça. Como é que isso pode acontecer? A gente olha para Jesus e vê Jesus andando ali com prostitutas, com publicanos, com diversos pecadores, estendendo a mão ao necessitado. Ao mesmo tempo nós olhamos para a Bíblia e vemos o Senhor executando um juízo mortal contra Nadab e Abiú por estar entregando fogo estranho no altar do Senhor. Eles foram fulminados. Nós prosseguimos mais um pouco a leitura da Bíblia e nós vemos o Senhor fulminando por tocar na Arca da Aliança. Nós vamos lá para o Novo Testamento, para o tempo da graça, e vemos o Senhor então executando um juízo mortal contra Ananias e Safira por terem mentido ao Espírito Santo. Então fica na nossa mente, meu Deus, como é que a gente pode conciliar o amor de Deus com a ira de Deus? Como é que a gente pode compreender o Senhor executar um juízo mortal contra uma pessoa? Como é que isso pode ser possível? Mas, irmãos, eu não tenho dificuldade alguma em entender como o Senhor pode executar um juízo mortal contra os seres humanos. Não tem. Para mim, isso é muito fácil de entender. Para mim, isso é muito razoável. Para mim, é lógica. O difícil para mim é entender como Deus pode amar pessoas como eu e você.
Eu não consigo compreender isso. Tem um livro do D. Carson que se chama assim, ó, A Difícil Doutrina do Amor de Deus. Não é a difícil doutrina da ira, do juízo, é a difícil doutrina do amor de Deus. Como é que a gente pode entender que Deus nos ama com nossos pecados? O normal a se entender é que Deus deveria nos julgar. O normal a se entender é que Deus deveria executar um juízo contra as nossas vidas. Te mostro por quê. Abacuque, capítulo 1, verso 13. Diz assim, ó: Tu é tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Veja, está falando do Senhor. Ele é tão puro que ele não pode nem olhar para o mal. Ele não pode nem contemplar a maldade. Agora vamos ver um relato acerca de nós mesmos. Do que a Bíblia fala acerca de nós. Romanos capítulo 3, verso 10 ao 12. Que diz assim, ó: Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, irmãos, o normal a se entender é que Deus executasse um juízo sobre as nossas vidas. Mas isso não acontece porque o Senhor também é amor. E amor e juízo, e amor e ira são seus atributos. Ele não é, às vezes, amor e às vezes ira. Ele não intercambia ali quais são seus atributos. Hoje ele está de bom humor, ele é amor. Então ele não está de bom humor, ele vai ser ira. Não é assim que funciona. Ele é a todo momento amor e ira. O que eu quero levar a igreja a entender hoje é que o Senhor executar um juízo contra uma nação, contra pessoas, não é um manifestar do seu ódio. Pelo contrário, irmãos, é um manifestar do seu amor. Quando o Senhor nos disciplina, quando o Senhor pesa a sua mão sobre sua igreja, quando o Senhor castiga impenitentes, Ele não o faz visando a destruição. Ele não faz visando que a pessoa sofra, sinta dor, e então ele se alegra com isso. Não é este o caso. Eu sei que o assunto aqui é escabroso, mas me escute com atenção. Quando o Senhor executa um juízo contra uma nação, contra pessoas, Ele o faz motivado pelo amor. Ele faz esperando que as pessoas o reconheçam como Senhor e Salvador. Ele faz esperando que as pessoas reconheçam: eu estou errado, eu preciso desesperadamente de Deus. Veja, irmãos, inércia é ódio, juízo é amor. Se o Senhor nos odiasse, Ele nos deixaria pecar constantemente, sem nem se mexer. Porque Ele nos odiaria. Ele não esperaria de nós nenhuma resposta. Ele nos deixaria pecando. Mas o fato dEle nos castigar, o fato dEle nos punir, dele nos disciplinar, é um exercício do seu amor. Porque lá em Hebreus vai dizer que Ele açoita todo o que Ele tem por filho. Qual pai que não castiga um filho, irmão? Ele envia o juízo porque Ele nos ama. E Ele quer que a gente entenda hoje que o juízo é real. Que se a gente pecar, nós sofreremos, porque o pecado traz consequências para a nossa vida. Salmo 32, verso 3 ao 4. Eu vou ler esse versículo para os irmãos, para mostrar como o juízo, como o pecado traz consequências ruins para a nossa vida. Veja só o que diz o Salmo, capítulo 32, 3 e 4. Diz assim: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Irmãos, aqui Davi, ele provou o gosto amargo do pecado. Ele não recomenda a ninguém. Ele diz que ele sente a mão pesada de Deus sobre a sua vida, mas Deus não queria destruí-lo. Mas Deus não tinha prazer no seu sofrimento, mas Deus o amava. Mas Deus tinha prazer em ver Davi na sua presença. Então Deus, Ele tem que agir de modo sobrenatural. Então Deus tem que agir de modo contrário ao que Ele costuma agir sempre, que é em amor, em graça. Ele tem que executar um juízo, porque Ele quer Davi. Ele não está preocupado no prazer de Davi. Ele não está preocupado, irmãos, em Davi ter uma vida boa, não. Ele quer a alma de Davi. Ele está pensando na eternidade. Então ele fica feliz em por alguns instantes ver Davi sofrer com o peso da sua mão, porque ele sabia que isso poderia redundar em ter Davi por toda a eternidade. Obrigado, mano. Aleluia.
Então, irmãos, o pecado, ele traz sofrimento para a nossa vida. O pecado sobre a nossa vida traz dor, sofrimento, e nós temos que evitar o caminho do pecado. Mas eu ainda preciso falar mais sobre o juízo de Deus. Eu falei até agora do juízo disciplinatório de Deus, que é sobre a sua igreja, que é motivado pelo amor. Mas veja, irmãos, existe um grau de rebelião do ser humano para com Deus. Ele peca tanto que ele nega o Salvador. Ele peca tanto, ele fica tão obstinado em pecar, que ele rejeita o Salvador, ele não quer saber de Deus. E nesse caso, meus irmãos, não existe disciplina. Nesse caso, existe condenação eterna. É o que vai dizer a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 3, versículo 17. Olha o que João Batista fala acerca de Jesus. Ele diz assim, ó: a sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua ira. Recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo inextinguível. Veja, João Batista diz aqui que Jesus, ele tem um ministério. Ele tem a pá sobre a sua mão e ele vai limpar completamente o seu celeiro, a sua eira. Ele vai recolher o trigo, que são aqueles que se arrependem. E são aqueles que aceitam a disciplina do Senhor e se voltam a Ele. Porém, Ele queimará a palha com um fogo inextinguível. É um fogo que nunca se apaga. Ele está falando aqui acerca da condenação eterna do inferno. Sim, estou falando do inferno, isso que hoje em dia é politicamente incorreto falar. Hoje em dia não é bem visto falar acerca do inferno. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, em seu ministério, falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Então, eu preciso dizer aqui a todos que me ouvem que existe o inferno, que o inferno é uma realidade e estará lá todos aqueles que negam o Salvador Jesus Cristo. Todos aqueles que não o aceitaram como Senhor e Salvador. É uma realidade. Mas, irmãos, esse não é o fim, é o que eu quero dizer hoje. Por que nós não vemos a todo instante o manifestar da ira de Deus? É porque o Senhor é tardio em irar-se. O Senhor é tardio em irar-se. Olha o que diz Naum, capítulo 1, verso 2 ao 3. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Mas o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, jamais inocente ou culpado. O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Oh, irmãos, o que eu quero dizer aqui hoje é que embora o juízo seja real, embora o juízo seja uma realidade, o amor, a graça e o perdão também são uma realidade, também são verdade. Irmãos, o fim do poço não é definitivo para nós. Se nós clamarmos hoje ao Senhor, o Senhor nos ouve. O Senhor restaura a nossa família. O Senhor restaura a nossa vida, irmãos. E o Senhor sara essa nação. O Senhor pode trazer conversão nessa nação. O Senhor pode levantar arautos do Evangelho. Pode converter as pessoas. Pode trazer brilho aos olhos quando se ouve de Jesus. Pode aquecer os corações quando a palavra é pregada. Porque embora o juízo é real, a graça também é. O juízo existe, mas a graça superabunda. É o que vai dizer a palavra de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Existe esperança, existe perdão. Sabe, o juízo que essa nação tem sofrido não é o fim. Deus pode mudar o Brasil. Deus pode mudar Joinville. Sabe por quê? Isso é real, porque nós chegamos no segundo ponto, que é o verso 14, que começa dizendo assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele quer transformar essa nação, mas Ele espera uma resposta de quem? A resposta tem que vir de nós. Sabe, irmãos, Deus fala a Salomão que aquele cenário catastrófico que a nação de Israel estava passando seria cessada quando o meu povo, que se chama pelo meu nome. Sabe, irmãos, onde é que tem que estar as nossas expectativas agora, nesse momento turbulento que nós estamos passando? Não é no próximo presidente da República, não é em um novo partido político ou em uma grande manifestação que houver aí nas ruas. Não, irmãos, a resposta tem que vir de nós. A resposta não vai vir dos políticos, a resposta não vai vir das emissoras de televisão, a resposta não vai vir dos grandes influenciadores das redes sociais. A resposta para mudar os nossos tempos vem da igreja do Senhor Jesus Cristo, vem de nós.
É de nós que o Senhor espera a resposta. Não coloque esperanças em homens. Seja você mesmo a esperança. Seja você mesmo a pessoa que vai transformar esta nação. Porque nós somos o povo de Deus. Tito, capítulo 2, verso 14, diz quem nós somos. O qual a si mesmo se deu por nós, está falando de Jesus, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Irmãos, nós somos o povo que fomos comprados do Senhor. Nós fomos comprados pelo Senhor. Ele nos comprou com seu sangue. Ele nos purificou e fez de nós um povo exclusivamente seu. Eu falei até agora dos bônus de ser o povo de Deus. Temos a salvação, temos o Espírito Santo, somos o povo de Deus, mas tem também o ônus. Tem o bônus, mas tem também as nossas obrigações. Sabe, irmãos, cabe a nós e mais ninguém. A resposta para transformar essa nação vem de nós. Nós hoje temos que tomar o nosso papel de sal da terra e de luz do mundo. Nós temos que influenciar esta nação. Nós temos que transformar, sabe, o mundo pelo poder do Evangelho. Cabe a nós e a mais ninguém. Quem quer fazer parte da mudança, dá um glória a Deus aí, irmãos. Aleluia. Mas, irmãos, o que nós temos que fazer? O texto também nos diz o que nós temos que fazer. É o terceiro ponto que eu quero ministrar aqui hoje. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Verso 14 continua dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Veja agora por um instante o que diz Atos, capítulo 3, verso 19 ao 20. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, a saber, Jesus. Olha só a promessa que tem para nós, irmãos. Nós vamos experimentar um tempo de refrigério quando nós nos arrependermos de nossos pecados, quando houver contrição, quando houver choro por causa do pecado, quando houver humilhação, rosto no pó. Deus então vai trazer o refrigério sobre essa nação. Sabe, irmãos, o maior exemplo bíblico que nós temos de humilhação é Naamã, o comandante dos exércitos da Síria. Você conhece a história. Nós sabemos que ele não foi curado enquanto ele não se despiu das suas armaduras de rei. E mesmo na frente de todo o seu exército, ele mergulhasse em um rio que ele julgava inferior aos rios da Síria. Ele teve que se humilhar, irmãos. Ele teve que rasgar o seu ego. Ele teve que negar-se a si mesmo. E então Deus o curou. Ele teve que reconhecer que somente o Deus de Eliseu poderia o curar. Ele se humilhou, irmãos. Ele negou a si mesmo. É o mesmo que o Senhor Jesus falava para nós em Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmão, ser humilde de espírito ou ser pobre de espírito é reconhecer a nossa miséria. É reconhecer que nós temos pecado contra o Senhor e que pelos nossos próprios méritos nós não podemos ser salvos. É que se o Senhor olhar para nós e nos colocar numa balança, Ele vai ver que as nossas maldades pesam e apontam contra nós, e nós então não seremos aceitos. Ser humilde de espírito é reconhecer que nós precisamos do Senhor. É confessar os nossos pecados, as nossas falhas, é colocarmos o nosso rosto no pó. Irmãos, nós precisamos nos lembrar que na parábola contada por Jesus, o publicano foi quem saiu justificado e não o fariseu. O fariseu, ele chega no templo e diz: obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais pecadores. Eu não sou como esse publicano que está aqui do meu lado. Eu jejuo 3 vezes ao dia, eu dou o dízimo, eu oro. Obrigado porque eu não sou como ele. E ele saiu de lá condenado. Mas o publicano que estava ali ao lado orou assim: ó Senhor, sê propício a mim, pecador. E ele saiu dali justificado. Ele foi aceito por Deus porque ele reconheceu os seus pecados. Ele reconheceu que somente Deus poderia o salvar. Irmãos, nós precisamos deixar a soberba de lado, o orgulho de lado. Nós precisamos perder o gosto por títulos. Nós precisamos colocar o nosso rosto no pó e dizer: Senhor, nós não somos nada. Nós viemos do pó e para o pó voltaremos.
Daniel capítulo 10, verso 12, diz o seguinte: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Irmãos, o Senhor respondeu Daniel, porque ele se humilhou, ele colocou o rosto no pó e clamou. É o que nós precisamos fazer hoje, irmãos. Nós precisamos colocar o nosso rosto no pó. Nós precisamos clamar ao Senhor: Senhor, só Tu pode nos salvar. Nós não temos as habilidades necessárias, nós não podemos. Nós não somos aquilo que aparentamos ser, Senhor. Nós precisamos de Ti. O que o Senhor diz para a sua igreja é um imperativo hoje. Ele fala: desce, 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 desce. Desce de um lugar que não nos é por direito. Sabe, o nosso lugar, o mais alto que nós podemos estar é aos pés do Senhor. É o mais alto que um homem pode chegar. É aos pés do Senhor. Nós precisamos nos humilhar. Mas o texto continua dizendo que nós precisamos buscar a Deus em oração. Verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Amém. Irmãos, veja, eu quero comentar com os irmãos, quero compartilhar com os irmãos que existia um caminho intransponível para nós, que era a presença do Senhor. Nós não poderíamos chegar até lá, porque o que eu vim falando até agora, irmãos, porque para nós estava reservado o juízo, porque nós somos pó, nós não poderíamos estar na presença do Senhor, nós não poderíamos dirigir as nossas palavras para Deus por conta dos nossos muitos pecados, e os irmãos já sabem disso, porque eu vim falando disso até agora. Mas eu quero apresentar para os irmãos agora a boa nova do Evangelho. Eu quero compartilhar com os irmãos agora que o Senhor Jesus olhou para nós com um olhar de amor e de misericórdia. O que eu quero falar com os irmãos agora é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele então olhou para a nossa miséria, irmãos. Ele olhou para nós e estávamos nós fadados ao eterno marasmo, à eterna condenação. Mas Ele mesmo assim olhou para nós com um olhar de amor. E Ele enviou seu Filho. E João capítulo 1, verso 14 nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele estava aqui entre nós cheio de amor e de graça. A palavra de Deus diz que a lei veio por intermédio de Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, esse cenário catastrófico que estávamos, ele foi se modificando, porque entre nós estava agora o Deus verdadeiro. Nós ainda não podíamos ter acesso completo à presença do Senhor, mas Jesus estava em nosso meio, e Ele estava entre nós manifestando o amor, Ele estava entre nós oferecendo perdão, falando que o reino de Deus viria, Ele estava curando os aleijados, Ele estava perdoando os pecados, Ele estava oferecendo uma nova vida, Ele estava fundando um novo ser humano, uma nova sociedade. E sabe, a gente o negou. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Sabe, por um instante o povo clamou: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. O povo o ovacionava. Se ovacionava, mas aquele mesmo povo que clamava: bendito é o que vem em nome do Senhor, disse a poucos instantes depois: crucifica-o, crucifica-o, queremos Barrabás, a este mata. Mas mesmo assim a palavra do Senhor nos diz que Ele amou os seus e o amou até o fim. Sabe, na cruz do Calvário o Senhor não titubeou. Mesmo sendo escarrado, mesmo sendo cuspido, mesmo sendo violentado, Ele não desistiu de nós. Ele não nos abandonou, mesmo sabendo que nós o rejeitaríamos, mesmo sabendo que nós, por vezes, depois de o receber, também negaríamos, o trocaríamos por, sabe, uma sopa de lentilhas, nós o trocaríamos por coisas poucas. Mas Ele não desistiu de nós. Como um cordeiro mudo, Ele foi para o matadouro, diz a palavra do Senhor. E o Senhor se agradou em moê-lo e fazê-lo enfermar. O Senhor pesou a sua mão sobre Jesus na cruz, e Ele ainda assim não desistiu. E Ele foi até a morte, até mesmo gritar: Tetelestai, está consumado. Deus, depois de 3 dias, o ressuscita dentre os mortos. E agora, irmãos, o caminho está aberto. E agora há a possibilidade de haver comunhão entre
entre Deus e os seres humanos, porque o Senhor Jesus abriu o caminho. Porque o Senhor agora pode ter comunhão com nós por meio da oração. Jesus abriu o caminho e hoje Ele nos chama. Vem ter comunhão comigo, igreja. Venha me buscar. Por meio da comunhão com Deus, nós estamos nos ligando a Ele, irmãos. Quando nós estamos ligados na videira, nós damos frutos. Sabe, irmãos, o Senhor nos chama à oração, porque é por meio da oração que Ele vai transformar esta nação. Sabe, o Senhor, nós temos que clamar, porque o Senhor, Ele pode aquecer os corações. O Senhor pode levantar profetas, pode levantar arautos do Evangelho, e Ele faz isso por meio da oração, irmãos. O Senhor pode trazer fervor novamente. O Senhor pode aquecer os corações. O Senhor pode restaurar o brilho nos olhos quando a gente ouve a palavra do Senhor. Sabe, aquele tremelique que tem quando você está diante da majestade de Deus. Sabe, irmãos, quando você está diante de algo que é sublime, sabe, aquele senso do divino, sabe, você não está diante de algo comum. O Senhor pode restaurar isso na sua igreja, irmãos. Ele nos convida hoje: me busque, igreja, me busque. Isaías capítulo 55, verso 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, o tempo para buscarmos o Senhor é agora. O Senhor conta conosco agora. O Senhor nos chama agora. Nós precisamos, irmãos, rever quais são as nossas reais prioridades. Nós precisamos modificar as nossas rotinas. Muitas vezes, irmãos, nós oferecemos restos a Deus. Restos. É como o povo de Malaquias, que estava oferecendo um cabrito aleijado para o Senhor e achava que Deus ia se alegrar disso. Muitas vezes nós oferecemos o resto do nosso dia para Deus. Sabe, aquela oração no pior momento do seu dia, que você já está com sono, daí você oferece aquilo para Deus. O Senhor nos chama hoje a determinar quais são as nossas reais prioridades. E qual é o tempo que Ele tem que ter na nossa vida hoje? O Senhor nos chama a oferecermos algo de qualidade para Ele. O Senhor quer ter comunhão com a sua igreja. Olha o que diz João capítulo 7, versículo 37 e 38. Palavras do próprio Senhor Jesus. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha o que o Senhor está falando, irmãos. Ele está prometendo rios de água viva. Sabe, irmãos, por vezes nós vivemos na sequidão. Sabe, na sequidão espiritual, onde você quer o Senhor, sabe? E você não o sente. É aquela aridez causada pela incredulidade, pelo pecado. Mas o Senhor aqui está prometendo rios de água viva. Irmãos, não é um copo d'água que Ele está prometendo. Um copo d'água pode até saciar a nossa sede, mas o Senhor está prometendo aqui rios de água viva. Ele quer saciar a tua vida. Ele quer fazer de você um canal para saciar esta nação. Ele quer fazer dessa igreja um rio de avivamento. Aleluia! O Senhor quer fluir poder por meio de Joinville e fazer isso por meio de nós. Mas antes de prometer um rio de água viva, Ele diz: venha a mim. Ele nos chama a Ele, irmãos. O Senhor nos chama para ter comunhão com Ele. E nós temos comunhão com Deus por meio da oração. Amém? Então nós chegamos no quinto ponto, irmãos. Nós precisamos também nos converter dos nossos maus caminhos. Já estamos nos encaminhando para o final. Diz assim ainda o verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Veja o que o Senhor está falando aqui. O Senhor está convocando o seu povo ao arrependimento, a abandonar pecados específicos, a abandonar todo tipo de idolatria e se voltar a Ele. Ele está aqui conclamando o seu povo à conversão. Conversão, irmãos, é mudar de rota, sabe? É quando você está indo em uma direção e você muda completamente o volante do seu carro e altera o curso ali no qual o seu carro estava seguindo. Sabe, o que o Senhor está falando para nós é que a gente precisa mudar a forma que a gente está conduzindo a nossa vida. A gente precisa mudar o caminho que nós estamos indo, sabe? A gente está indo em uma direção, mas o Senhor nos chama a outra. O Senhor nos chama para Ele mesmo. O melhor exemplo na Bíblia que eu vejo de conversão
é de Saulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vemos que Saulo de Tarso, ele está caminhando em direção a Damasco, ele está indo em direção a Damasco com ódio no coração, sabe, com o desejo de matar os cristãos. A palavra de Deus nos diz que ele está buscando cartas com autorização para matar, para perseguir os cristãos. Ele está naquela direção, em direção a Damasco, mas o Senhor aparece para Saulo de Tarso. Uma grande luz irradia naquele momento. E ele ouve o Senhor falar: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa te é recalcitar com teus aguilhões. Por que me persegue, Paulo? Então Paulo no chão, porque ele contempla a glória do Senhor Jesus, ele ouve as doces palavras do Jesus, ele vai ao chão. Ele coloca o seu rosto no pó, ele se arrepende e, irmão, ele muda de direção. Sabe, quando a gente tem um encontro com o Senhor muda a nossa rota, o Senhor muda o caminho pelo qual nós estávamos andando. Agora Paulo não caminha mais em direção a Damasco. Agora Paulo não quer mais matar os cristãos. O caminho mudou completamente. Paulo agora quer plantar igrejas. Paulo agora quer amar o próximo. Paulo agora quer compartilhar do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, o Senhor mudou a rota completamente. O Senhor assumiu o controle da vida de Paulo e começou a ditar aonde ele deveria ir. Olha, Paulo, agora você vai para cá. Não, Paulo, agora você vai para lá. Mas é um caminho de dor, é um caminho de sofrimento. Não, mas é este o caminho que se deve ir. É para lá. É isso que o Senhor quer para nós hoje. O Senhor quer mudar a rota. O Senhor quer nos levar a lugares, irmãos, a lugares de adoração, a lugares de entrega completa. O Senhor quer assumir o controle da nossa vida. Olha o que diz Joel, capítulo 2, verso 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Irmãos, aqui Joel, ele está falando a um povo que queria fazer da religiosidade um grande espetáculo. Sabe, ele queria fazer da espiritualidade ali um show. Eles rasgavam as vestes querendo demonstrar que eles eram espirituais, que eles estavam, sabe, repudiando o pecado. Mas o Senhor aqui queria algo a mais daquele povo. Não era só imagem. O Senhor queria que eles realmente se convertessem, que eles mudassem completamente de rota. E o Senhor quer fazer o mesmo conosco hoje. Ele quer assumir o controle. O Senhor quer habitar em nós. Habitar em nós. Mas veja, não é habitar no sentido de quando você vai a um hotel. Sabe, quando você vai a um hotel, você tem o direito de estar no hotel. Mas você não tem a autoridade de mudar as coisas de lugar. A TV está ali, mas a TV tem que ficar ali. Ela não pode ser mudada de lugar. Você é um hóspede, você não é o dono daquele lugar. Mas o Senhor quer habitar em nós como proprietário, como dono. Ele quer mudar as coisas de lugar. Ele quer ditar como nós devemos organizar nossa rotina. Ele quer ditar o caminho que nós deveremos seguir. Ele quer ditar o que nós vamos assistir, o que nós vamos ler, o que nós vamos fazer, o quanto do nosso tempo será reservado para Ele. Ele quer tomar o controle das nossas vidas. E nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor. Amém? Então eu chego ao último ponto, não me estendendo muito mais. Se o ministério do louvor já quiser ir subindo, nós chegamos no ponto culminante da pregação. Nós vimos o que nós temos que fazer, mas nós chegamos agora na promessa do avivamento. Deus nos chamou à humilhação, Deus nos chamou à oração, à busca, à conversão, mas agora Ele nos promete: então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, irmãos, que coisa linda, vem. O Senhor nos chama à humilhação, à conversão, à busca, mas Ele também nos promete ouvir, nos perdoar e sarar a nossa terra. Promessa do Senhor. Irmãos, ouvir aqui é um sinônimo de reestabelecimento, de comunhão. Sabe, em um relacionamento saudável você fala e é ouvido. E a mesma coisa é entre o Senhor e o seu povo. Quando nós ouvimos a sua voz nos chamando ao arrependimento, nos chamando à oração, à busca, à conversão, Ele então ouve a nossa voz clamando por avivamento, clamando por renovação, clamando por transformação.
E Ele não só nos ouve, porque sinônimo de ouvir aqui é um sinônimo de atender, de realizar. Ele então perdoa os nossos pecados, irmãos. Olha que coisa linda. O Senhor nos diz que Ele está disposto a passar a borracha nos nossos pecados. Ele está disposto a escrever uma nova história para você. Ele diz lá em Isaías 43, versículo 25, Eu mesmo sou quem apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Ele promete nos ouvir, mas Ele promete também nos perdoar. Ele promete também reescrever nossa história. Irmãos, nós cometemos muitos erros, muitas falhas, mas Ele diz, eu estou disposto a apagá-las. E nós às vezes tentamos argumentar com Deus, não, mas os meus pecados são grandes demais, Senhor, mas eu errei demais, eu não mereço o perdão. Mas Ele ainda assim diz, eu apagarei os teus pecados e dele não me lembrarei mais. É promessa sua. Ele disse em sua palavra, todo aquele que vem a mim, de modo algum eu o lançarei fora. Não tente ganhar do Senhor. Por mais grandes que sejam os seus pecados, maior é a graça de Deus. Maior é a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E sabe, irmãos, o Senhor, Ele faz questão de fazer do seu perdão algo visível. Ele faz questão de as pessoas olharem para a vida de um perdoado e verem a mudança circunstancial. O Senhor passou por aqui. Esta pessoa teve um encontro com o Senhor. Eu vi a sua vida como era antes. Eu vi a circunstância que ele estava, a sequidão. As pessoas veem então a transformação e glorificam a Deus. Sabe por quê? Porque Ele promete não só nos ouvir e perdoar. Ele promete sarar a nossa terra. Sarar a terra fala de uma mudança de circunstância, irmãos. Sabe, aonde era um deserto se torna um grande rio. Aonde não havia vida, o Senhor traz vida, porque Ele muda as circunstâncias. Então o Senhor pode mudar a nossa vida. Então o Senhor pode mudar a vida da nossa família. O Senhor pode mudar esta nação. Há esperança para o Brasil, irmãos. Não vamos abandonar o Brasil. Não vamos abandonar essa nação, não vamos entregar ela a Satanás, não. Nós reivindicamos o Brasil porque ele é do Senhor. Há uma promessa liberada aqui hoje. Eu sararei a sua terra. O Senhor promete sarar o Brasil. O Senhor promete transformar essa nação. Essa nação não mais vai ser conhecida como a nação do roubo, a nação do jeitinho brasileiro, do carnaval, da imoralidade. Não, o Senhor promete mudar o Brasil. O Senhor promete mudar esta nação. Eu não quero mudar de nação, eu quero mudar a nação. Eu creio que você quer também. Então, irmãos, como eu, busque hoje ao Senhor hoje. Venha junto comigo hoje buscar. Eu quero te convidar a colocar de pé, se colocar de pé, porque eu quero orar com os irmãos nesse momento. Porque eu quero buscar ao Senhor aqui hoje, junto com os irmãos. Sabe, nós temos que hoje dobrar os nossos joelhos hoje aqui. Nós temos que mudar as circunstâncias que nós estamos. Comece a pensar por um instante no que Jesus já fez por nós. Veja, Jesus já veio até nós, já morreu por nós. Deus já provou que nos ama. Agora, com isso em mente, vamos dar uma resposta para o Senhor. Sabe, a bola está conosco agora. O Senhor já fez a sua parte e Ele ainda está com os braços abertos, nos oferecendo o perdão. Ele diz em sua palavra, meus ouvidos não estão cerrados para que não possam ouvir, Pai. Nem minha mão encolhida para que não possam salvar, mas os seus pecados me afastaram de vós. Sabe, o Senhor nos diz hoje que há esperança. Por isso que Ele diz hoje, escolhei hoje a quem servais. Escolhei hoje a quem vocês vão servir. É hoje nós temos que dar uma resposta para o Senhor. Coloque a mão no seu coração e diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É promessa bíblica, haverá um avivamento. Eu quero dar oportunidade para quem quer buscar o Senhor, vir à frente aqui hoje. O Senhor chama o seu povo à oração. Quem quer ver uma nação transformada, vem à frente, venha buscar o Senhor. Venha clamar aqui por um instante. O Senhor diz, o Senhor nos chama, vem orar, vem humilhar-te.
Vem buscar-me, porque eu vou te ouvir, porque eu vou perdoar o teu pecado, porque eu vou sarar essa nação. Quem quer um avivamento, venha, porque o Senhor vai transformar essa nação. Senhor, nós colocamos, Pai, nós colocamos essa igreja na tua presença. Nós ansiamos por um avivamento, nós queremos, Pai. Nós queremos o Brasil para ti, Senhor. Nós não aceitamos o estado em que vivemos. Nós não aceitamos o roubo. Nós não aceitamos a mentira. Senhor, nós não aceitamos ver nossos parentes longe do Senhor. Nós não aceitamos, Pai, ver, Pai, nossos parentes que amamos sofrendo por causa do pecado. Senhor, nós não aceitamos também ver nós num estado de frieza espiritual. Nós queremos uma mudança circunstancial. E nós te buscamos agora, Senhor. Venha visitar o teu povo. Venha nos tocar, Pai. Sela esta palavra em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, nós vamos te buscar agora, Pai. Responde o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.